Olá, meu nome é Tereza Cristina Sarmê dos Santos, sou mestre em Ciências Médicas pela Universidade Federal Fluminense, médica radiologista pediátrica do Instituto Fernandes Figueira, Fiocruz, e do Hospital Universitário Antônio Pedro, Universidade Federal Fluminense. Vamos falar sobre o uso de meio de contraste em pediatria. Os princípios da utilização dos meios de contraste e sua associação a efeitos adversos são em geral similares entre crianças e em adultos, com pequenas, mas significativas diferenças. Veremos onde o uso de meio de contrastes em crianças diferem daqueles recomendados para o adulto, tentando evitar recomendações que sejam similares a ambos. As referências utilizadas foram o Manual de Meios de Contraste do Colégio Americano de Radiologia, versão 10.1 de 2015, o Manual Eletrônico da Sociedade Europeia de Uroradiologia, ESUR, versão 9.0 de 2014 e alguns conceitos do American Heart Association, de 2015. Os objetivos dessa aula são rever os principais meios de contraste iodados e paramagnéticos à base de gadolínio utilizados nos pacientes pediátricos, a apresentação clínica das reações adversas, sua incidência e base de tratamento em pacientes pediátricos e fazer comentários atualizados sobre nefropatia induzida pelo contraste e sobre fibrose sistêmica nefrogênica. Para falar do uso de meios de contraste em pediatria, precisamos falar de algumas propriedades físico-químicas que são muito importantes: a osmolalidade, a viscosidade e a temperatura. A osmolalidade, os pacientes pediátricos são especialmente suscetíveis a variações de fluido e têm baixa tolerância para cargas osmóticas intravasculares. Na viscosidade, vemos que quanto maior a viscosidade e um calibre menor de catéter, maior a pressão associada à injeção do contraste, e esses são os principais fatores na taxa máxima de velocidade da injeção. E na temperatura, se ela aumenta, a viscosidade diminui. Temos ainda questões adicionais que complicam a administração: os volumes muito pequenos de injeção, os catéteres vasculares de calibre reduzido, como nos recém-nascidos e lactentes, que são em torno de 24 gauge, e os sítios de punção incomuns, mãos e pés. Esses fatores influenciam o tempo de aquisição de imagem em alguns estudos fundamentais, como o ANGIO-TC. No estudo de Amaral e colaboradores, mostra-se que um catéter 24G em localização periférica pode ser seguramente utilizado em bomba infusora, usando uma taxa de fluxo máximo de 1,5 ml por segundo e a pressão máxima de 150 psi. Se houver dúvidas sobre a permeabilidade do acesso, deve-se utilizar injeção manual. Meios de contraste iodados são muito seguros. Os tipos preferencialmente utilizados são os não iônicos, sendo monômeros de baixa osmolalidade mais utilizados do que os dímeros isoosmolares. Os agentes iônicos de alta osmolalidade não são mais utilizados devido ao seu perfil de efeitos adversos, reações anafilactoides e não anafilactoides. Esses são os meios de contraste iodados não iônicos mais utilizados. Eles são do tipo monômeros, que têm apenas um anel benzênico, e os dímeros. O ioxol, iopamidol, iopromid e ioversol mostram a osmolalidade entre 600 a 800 miliosmoles, enquanto o iodixanol, também chamado de Visipac, mostra osmolaridade em torno de 290 miliosmoles. Apesar de sua osmolaridade ser próxima do plasma, o iodixanol tem uma viscosidade maior, o que na prática significa que a força necessária para injetar a substância através de um catéter será maior. Esses são os meios de contraste não iônicos utilizados no Brasil. Observamos que o Visipac apresenta, em sua formulação, a maior viscosidade. Os meios de contraste paramagnéticos baseados em gadolínio são muito seguros, mas, para isso, o gadolínio, que é um metal tóxico, deve estar ligado a um quelato, que permite que ele exiba seu efeito paramagnético, limitando a sua toxicidade e o deixando biologicamente estável. Os contrastes paramagnéticos são classificados dependendo do ligante usado para a quelação. Temos os agentes lineares, Optimark, Omniscan, Magnevist e Multihanse,
e os compostos agentes macrocíclicos, que apresentam maior estabilidade e são macromoléculas, onde o gadolínio fica completamente envolvido pelos demais íons. São eles o Prohance, o Gadovist e o Doutarém. Temos outros agentes chamados de hepatoespecíficos, como o Primovist, e os agentes de pulso sanguíneo, como o Vasovist. Nesta tabela, mostramos as diversas cadeias lineares e macrocíclicas dos diversos meios de contraste à base de gadolínio utilizados nos Estados Unidos. Observamos que, em sua grande maioria, eles são aprovados pelo FDA para uso acima dos 2 anos de idade, apenas o gadovercetamida, que é utilizado acima de 18 anos de idade. A dose, como podemos ver, de todos os meios de contraste paramagnético é em torno de 0,1 milimolar por quilo de peso. No Brasil, utilizamos praticamente os mesmos contrastes paramagnéticos, sendo os de maior utilização o gadopentato de dimeglumina e o gadoterato de meglumina. No slide, iremos falar sobre as reações adversas aos meios de contraste iodado e meios de contraste paramagnético. As classificações são relacionadas quanto ao mecanismo etiológico, intensidade das reações, quanto ao tempo decorrido e a presença ou não de extravasamento. Iremos falar apenas quanto ao mecanismo etiológico e quanto à intensidade das reações. Quanto ao mecanismo etiológico, de maneira similar aos adultos, as reações anafilactoides ou simuladoras de anafilaxia verdadeira, também chamadas de idiosincrásicas, e as reações não idiosincrásicas ou organoespecíficas que estão relacionadas com a estrutura química do contraste. Mas o que torna tão difícil a identificação e o tratamento das reações adversas são que essas reações, na sua grande maioria, são combinadas, reações anafilactoides e não anafilactoides. Reações não anafilactoides ou organoespecíficas. Elas, em geral, são dose-dependentes, são as mais comuns que as reações anafilactoides nas crianças, são bastante sintomáticas, apresentando náusea, vômitos, cefaleias, rubor, dor no local da injeção, e são muito importantes na criança, pois pode fazê-la se movimentar e chorar, resultando numa aquisição não apropriada ao diagnóstico e até na repetição do estudo. O tratamento é sintomático se necessário, a prevenção não há, mas o uso de contraste não iônico de baixa osmolaridade reduz a sua frequência. Reações adversas anafilactoides ou idiosincrásicas. Elas estão relacionadas com a liberação direta da histamina e de outros mediadores, como complemento e sistema de cininas. Não é necessário uma primeira exposição. Ela é raramente anafilática verdadeira, porque necessita da identificação de uma resposta com a presença de complexo antígeno-anticorpo e não está relacionada à dose ou concentração do agente. Todos os estudos concordam que a incidência é muito menor nas crianças do que nos adultos. Em relação à frequência das reações adversas anafilactoides ou idiosincrásicas, tanto para meios de contraste iodado quanto para os meios de contraste paramagnético, os estudos demonstram taxas muito baixas. Por exemplo, no estudo de Dillman, se observa uma incidência de 0,18% de reações anafilactoides. No estudo de Callahan, as reações foram em torno de 0,46%. Para o uso do gadolínio, essas reações são mais raras ainda. Outro estudo de Dillman mostrou que a incidência das reações adversas anafilactoides para o gadolínio foi de 0,04%. No de Davenport, essas reações estiveram em torno de 0,5%. A intensidade da grande maioria das reações foi de reações leves. Mesmo com baixa incidência de reações anafilactoides, os guidelines do Colégio Americano de Radiologia para a prevenção das reações anafilactoides em crianças são semelhantes aos utilizados ao adulto, utilizando-se doses adequadas, tanto da prednisona quanto da difenidramina. A prednisona utiliza-se 13, 7 e 1 hora antes da injeção do contraste, na dose de 0,5 a 0,7 mg por quilograma via oral.
E a difenidramina, que é o antihistamínico, usa-se 1 hora antes da injeção do contraste na dose de 1,25 mg por quilo via oral, sendo que as reações anafilactoides podem ainda ocorrer apesar do uso da pré-medicação e não existe um estudo prospectivo controlado para testar a eficiência da medicação em prevenir as reações em crianças. Lembramos ainda a contraindicação aos usos do corticosteroide para todos os pacientes, inclusive adultos. Tuberculose ativa, diabetes mellitus, infecções fúngicas sistêmicas, doenças infecciosas, imunocomprometidos, doença ulcerosa péptica ou diverticulite e em crianças com leucemia linfoblástica aguda e linfoma não Hodgkin pelo risco de lise tumoral. Em relação à intensidade das reações, elas podem ser leves, moderadas ou graves. As reações leves, náusea, vômitos, alteração do paladar, tosse, calor, etc., não necessitam de tratamento, só observação, ou, no máximo, a utilização de um antihistamínico. As reações moderadas, vômitos intensos, alteração da frequência cardíaca, chegando até grande edema facial, sibilos, broncoespasmo, laringoespasmo, o manuseio medicamentoso é maior, utilização de antihistamínicos e outros, como salbutamol e até epinefrina. As reações graves, que estão associadas à inconsciência, necessitando de suporte básico de vida, em geral necessitam de hospitalização e a droga-chave é a epinefrina. Portanto, o tratamento das reações anafilactoides em crianças é idêntico a qualquer tratamento utilizado em reações alérgicas por outro antígeno, como alimentos, mordida de abelha, etc., que consiste no pronto reconhecimento, utilização de oxigênio e expansão da volemia. Mas temos os medicamentos chaves. O antihistamínico utilizado, difenidramina ou, no Brasil, o Fenergan, não trata efetivamente broncoespasmo, edema laríngeo ou anafilaxia com hipotensão e taquicardia, devendo ser usado como única indicação para prurido cutâneo grave, urticária generalizada, pois pode causar hipotensão. Se houver hipotensão e a reação for progressiva, a utilização de epinefrina deverá ser necessária. O próximo medicamento-chave é o salbutamol, ou aerolim. É um agonista beta-2 adrenérgico que trata broncoespasmo e chiado. Ele não trata efetivamente edema laríngeo ou anafilaxia, com hipotensão e taquicardia. Para isso, deverá ser utilizado o próximo medicamento e o mais importante medicamento-chave dos três, que é a epinefrina, um alfa-agonista que trata todas as reações anafilactoides, urticária grave, edema laríngeo, broncoespasmo refratário e anafilaxia com hipotensão e taquicardia. Se não houver choque importante, a epinefrina pode ser utilizada subcutânea ou intramuscular. Neste caso de choque, ela deve ser utilizada endovenosa lentamente. Considerações importantes no tratamento das reações adversas no paciente pediátrico. Verificamos que eles têm menos reações adversas que os adultos. Como a reação adversa não anafilactoide é a mais comum, náusea e vômito, o jejum adequado é um fator de suma importância. As manifestações predominantes do tipo anafilactoide são cutâneas e respiratórias, como urticária, espirro e rinorreia. E no caso de reação grave ocorrer, medidas ventilatórias devem ser iniciadas. Para isso, veremos que considerações anatômicas importantes devem ser levadas em conta. A diferença fundamental no manuseio das vias aéreas pediátricas é que são de menor calibre, facilmente compressíveis, pescoço curto, língua grande, tecido linfóide redundante e disposição anterior da traqueia, aumentando o risco do paciente pediátrico à obstrução de via aérea. Na ventilação, a criança deve ser posicionada com uma toalha debaixo da cabeça na posição de fungador e a mandíbula deverá ser tracionada anteriormente. Considerações sobre nefropatia induzida por contraste em pediatria. A nefropatia induzida por contraste é qualquer lesão renal aguda ocorrendo 48 a 72 horas após o uso endovenoso de meio de contraste iodado.
não existem estudos prospectivos que investiguem a possibilidade de efeitos nefrotóxicos do uso do meio de contraste iodado de baixa osmolaridade em criança. Daí assumimos que são semelhantes aos adultos. Porém, alguns itens serão colocados em discussão: a medida da função renal em criança, o cálculo da taxa de filtração glomerular e a prevenção da nefrotoxicidade. A concentração da creatinina sérica reflete o balanço entre a produção da creatinina e a excreção. Na criança, a concentração da creatinina sérica é muito variável, mesmo na presença de função renal preservada. Checamos várias fontes onde o valor normal da creatinina variou muito, tanto entre idade quanto em técnicas empregadas. A concentração da creatinina sérica não se alterará até que a filtração glomerular tenha queda substancial. Então, a creatinina sérica se mostrou um marcador de função renal pouco confiável. Daí, temos que calcular a taxa de filtração glomerular estimada para crianças. Essa se baseia na equação à beira do leito de Schwartz, onde a taxa de filtração glomerular estimada é igual a 0,41 vezes a altura em centímetros, dividido pela creatinina sérica em miligramas por decilitro. Como prevenir a nefropatia contraste induzida? Primeiro, identificando os fatores de risco, que são crianças abaixo de 4 a 6 semanas de idade, associações com medicações nefrotóxicas, hipotensão grave, desidratação e sepsis, além de doença congênita renal de vias urinárias, diabetes mellitus, doença cardíaca congênita e todos os demais fatores semelhantes aos do adulto. Ainda na prevenção, devemos considerar um método de imagem alternativo que não utilize o meio de contraste iodado. Se já houver o impedimento da função renal, considerar a opinião do nefrologista pediátrico, fazer a interrupção de fármacos nefrotóxicos antes do exame, reduzir o volume de contraste a ser administrado e realizar a expansão do volume, com hidratação antes e após a injeção do meio de contraste e, alternativamente, a administração de bicarbonato de sódio endovenoso tem sido utilizado antes e após a injeção do contraste. Nenhuma profilaxia medicamentosa com vasodilatadores renais, antagonistas de receptores de agentes vasoativos endógenos ou citoprotetores, como a N-acetilcisteína, demonstrou ainda a capacidade de oferecer uma proteção consistente contra a nefropatia induzida por contraste. Falaremos agora sobre a fibrose sistêmica nefrogênica em pediatria. Até setembro de 2012, foram descritos apenas 23 casos em crianças e todos os pacientes eram maiores que 6 anos. Apenas 17 pacientes haviam sido expostos ao gadolínio. 13 crianças apresentaram algum grau de disfunção renal prévio e 10 faziam hemodiálise ou diálise peritoneal. Somente 10 crianças tiveram biópsia confirmando a doença. Não há registro de novos casos entre 2007 e 2013. E como não há guidelines para a prevenção da fibrose sistêmica nefrogênica em criança, se recomenda o uso da orientação para o adulto. Essas orientações são: crianças em risco de insuficiência renal devem ser identificadas e examinadas para confirmação da função renal. Assim como em adultos, os meios de contraste à base de gadolínio devem ser evitados na presença de lesão renal aguda ou doença renal crônica, com uma taxa de filtração glomerular abaixo de 30 ml por minuto. Embora não seja baseado em evidências, sugere-se evitar agentes de gadolínio de alto risco em crianças muito pequenas, por exemplo, os neonatos com idade inferior a 4 semanas de idade. Embora não tenha nenhum caso relatado de fibrose sistêmica nefrogênica em lactentes, até a data atual, acreditamos que o cuidado deve ser usado quando se administra esses agentes de contraste, especialmente para prematuros e recém-nascidos a termo, devido à imaturidade renal e taxas de filtração glomerular abaixo de 30 ml por minuto. Essas são as indicações dos meios de contraste paramagnéticos em crianças com diferentes graus de função renal
E de forma resumida, observamos que tanto crianças entre 2 a 18 anos quanto as abaixo de 2 anos, para qualquer grau de função renal acima de 30 ml por minuto, pode ser usado o gadoterato de dimeglumina ou Dotarem, quando a indicação for específica. Considerações finais: os meios de contraste iodados e a base de gadolínio são seguros para uso intravascular. Os agentes iodados não iônicos são preferencialmente utilizados para o uso pediátrico. A profilaxia medicamentosa em crianças não foi avaliada em sua eficácia por estudos prospectivos e controlados, e as reações adversas ainda podem ocorrer mesmo com seu uso. A atenção ao uso de gadolínio em crianças, pois não deve ser de uso indiscriminado. Estudos recentes descrevem um risco potencial de depósito do gadolínio livre no interior das metáfises dos ossos longos, assim como nos núcleos denteado e globo pálido, e esses efeitos ao longo prazo ainda são desconhecidos. A decisão por compostos à base de gadolínio macrocíclicos não iônicos visa principalmente os pacientes com função renal limítrofe e que necessitarão de outros estudos de ressonância magnética. Muito obrigada.